Ainda nessa série de vídeos sobre a ansiedade, e agora partindo das considerações anteriores, nós podemos considerar, né, partindo aí para a distinção de alguma forma entre a ansiedade realística e a neurótica, como foi proposta por Freud. E para tentarmos de alguma forma dar uma visão mais ampla sobre essa relação, nós vemos que a primeira, né, essa ansiedade realística apresentada aí, ela é como compreensível, né, algo comum. E a segunda seria um pouco mais enigmática, ou seja, a ansiedade neurótica seria algo um pouco mais enigmático. Visto que, de alguma forma, a ansiedade realista ela pareceria ter uma função muito mais adaptativa, né? Ou seja, a função de preparar o organismo para um perigo, enquanto que a ansiedade neurótica, ela, pelo contrário, ela seria como inadequada e prejudicial. Bom, a ansiedade realística, então, poderia ser mais adequadamente designada por medo, ok? Visto referir-se a um objeto ou determinada situação que foi identificada, enquanto a ansiedade, propriamente dita, se caracteriza pela indefinição do respectivo objeto ou da situação. Vamos esclarecer isso. A ansiedade realística fala dessa perda, né, desse medo desse objeto de alguma forma, e é um objeto identificado. Por exemplo, a mãe, o seio materno, isso é compreensível, porque tem muito a ver com o próprio desenvolvimento, tem muito a ver com a própria vida. Agora, a ansiedade neurótica já seria um tipo de ansiedade em que a gente não consegue identificar o nosso objeto de medo, de perda, de frustração. Então, por isso, ela seria um pouco mais inadequada, mais complicada e de difícil acesso, de difícil compreensão. Bom, de alguma forma, nós podemos considerar que daí surge o caráter aparentemente consciente do medo, em contraste com a motivação inconsciente da ansiedade. Bom, de alguma forma, caberia lembrar que também o medo depende da interpretação. O mesmo estímulo ou a mesma situação provoca diferentes reações em diferentes pessoas. Então, aquilo que provoca medo em mim não necessariamente vai provocar no outro. Então, isso também depende da interpretação de cada um de nós. Daí, é importante nós entendermos cada caso clínico e não cairmos, né, no equívoco da generalização, acreditando que todos os casos de ansiedade são e têm a mesma origem. É importante que a gente entenda também como que esses casos foram interpretados e significados pelo sujeito, pelo paciente. Freud, ele deixa de lado, então, a categoria realística para dedicar-se à descrição do que nós compreendemos como ansiedade neurótica. Ele acaba classificando ela da seguinte forma: livremente flutuante, né, ou ansiedade expectante, como uma neurose de angústia típica, em que a gente sente essa angústia, não sabe o porquê, a origem dessa angústia, mas de qualquer forma ela está ali. Por isso que ele traduz como uma neurose de angústia. Em vivemos uma ansiedade, uma angústia, não entendemos o motivo, a origem, mas ela existe. Por outro lado, ele traduz como fobias, um medo desproporcional, ainda que esse medo pareça compreensível em alguns casos, né, como no caso de alguns animais perigosos, peçonhentos, embora também é importante considerar que não no grau caracterizado pela própria palavra fobia, né, em outras formas, por exemplo, tradicionais de fobia, como a claustrofobia, a ansiedade relacionada, por exemplo, ao caso de entrar em espaços fechados, confinados, ou o seu oposto, a agorafobia, desencadeada por espaços abertos, a reação de ansiedade, ela acaba aparecendo, então, nesses casos, como incompreensível para um mero espectador, um mero observador. Outra forma de classificação proposta por Freud para entender um pouco essa ansiedade neurótica pode ser compreendida como a histeria e outras formas de neurose grave, como a neurose obsessiva,
E nessa terceira categoria, realmente Freud acaba comentando que não há qualquer perigo externo identificável, mas as pessoas se sentem de alguma forma perseguidas, sob grave ameaça, e também aí vem outros tipos de sintomas, como a própria paranoia. Muito bem, com isso a gente começa a aproximar um pouco mais a noção da neurose, né? Entendendo um pouco também a relação aí da ansiedade com a neurose e a importância da neurose para nós na clínica psicanalítica, inclusive entender a origem das ansiedades como a possível origem das neuroses. É isso.